Opa, aqui é o Fernas e vamos a mais um vídeo do canal. Vamos falar hoje sobre o clã Hecata, né? Então, para quem tá chegando agora e não conhece o canal, isso aqui é um canal de RPG de mesa, tá? É, é um jogo, um entretenimento, uma diversão, no qual uma pessoa é o narrador da história e outras jogam essa história através de personagens, né, da história, dizendo, meu personagem vai fazer isso, aquilo. E você tem toda uma questão de regras de como jogar esse jogo, né? Como montar as fichas, como jogar, enfim, é um entretenimento, uma diversão, uma ficção. Esse é um canal no YouTube dedicado a RPG de mesa, mas principalmente, né, fundamentalmente, Vampiro à Máscara, tá? A quinta edição, que é a mais moderna. E eu tenho uma série de conteúdo no canal sobre Vampiro à Máscara, sobre coisas associadas ao mundo das trevas, né? Que é o conceito é o mundo lore aí, é o mundo base do jogo, né? E fique à vontade aí para dar uma olhada no canal e tem bastante coisa já feita. Eu fiz centenas de vídeos sobre como jogar Vampira Máscara, tanto em termos de mecânica quanto de lore. E recentemente eu fiz uma enquete no canal, pediram para eu trazer o lore dos clãs e eu trouxe de todos. E esse é o último clã, né? O clã Hecata, que é de longe o mais complexo e o que mais mudou, né? Na V5 em relação às edições anteriores, tá? E vou fazer mais vídeos dentro dessa mesma saga. Vou falar dos Caitifs, Sangue Fracos, os Baharis que deixaram de ser clã, eram clãs nas edições anteriores, não era um clã na edição anterior, não é mais, né? Mas essencialmente dos clãs da V5, esse é o último mesmo, tá bom? Então vamos ao vídeo do clã Hecata, de longe o mais complexo, vai ser provavelmente o vídeo mais longo, tá? Mas eu fiz com carinho e para que a gente pudesse trazer o máximo de detalhes, tá? E sobre o lore do clã. E é isso aí. Vamos ao vídeo, espero que vocês gostem. O clã Hecata. Hecata vem o nome Hecata vem da mitologia grega, né? Uma deusa da bruxaria, da morte, e obviamente totalmente associada à necromancia, né? Essa ideia de que é a principal característica do clã, né? Hecata. O clã Hecata, ele é um clã, portanto, de necromancers, tá? Ele é um clã que junta uma série de tipos diferentes de necromancers das edições anteriores, tá? Então, quando a gente olhava V3, V20, na verdade existiam inúmeros clãs necromantes, inúmeros não, vários, né? Inúmeros, assim, tinha um certo número, mas eram vários clãs necromantes, e o Hecata, ele, na verdade, ele junta todos esses no mesmo saco, digamos assim, no mesmo balde, na mesma cesta. É uma mudança radical em relação às outras edições, porque as outras edições, cada clã era único, cada clã tinha suas características, suas maldições, suas disciplinas, e agora não é bem a ideia. Ainda há diferenças entre certas disciplinas e maldições dentro dos subclãs, a gente vai chegar nisso ao longo do vídeo. Porém, a lógica central é que ocorreu um grande evento chamado a Reunião de Família, onde todos esses subclãs ali, digamos, estou chamando de subclãs, mas na verdade são grupos de necromancers, né, que tinham lá de cada antigos clãs, e que se uniram ali nessa reunião de família e, obviamente, aqui criaram um pacto meio corporativo, uma espécie de agora diz todo mundo aqui não é mais Capadócia, Giovanni, isso agora todo mundo aqui é Hecata, né? E meio que fundaram, entre aspas, uma brincadeira, a Hecata SA, né? Uma espécie de organização corporativa entre eles, mas também tem um vínculo sobrenatural, né? Onde esse pacto que eles fizeram mudou o sangue deles e mudou, portanto, a linhagem de sangue e, consequentemente, impactou as disciplinas e a maldição, tá certo? Que eles passam. Por via de regra, o clã Hecata tem a maldição do beijo doloroso, né? Que é, ao invés do mortal sentir prazer quando é mordido pelo vampiro, ele sente uma dor absurda, né? E ele tem essa questão de estar muito relacionado sempre à morte,
tá? A ideia da morte. As disciplinas é Auspícios, Fortitude e Oblivion, tá? Oblivion, exatamente a mesma disciplina dos La Sombras, tá? E ela foi, para vocês entenderem o contexto, o La Sombra foi apresentado na V5 no livro Chicago by Night, tá? E aí criaram a disciplina pros La Sombras. Enquanto o Hecata é naquele culto dos deuses antigos de sangue, né? Que foi criar a disciplina ali para eles. O diacho é que, de fato, é a mesma disciplina. E, de fato, um Hecata pode aprender os poderes do La Sombra, e o La Sombra pode aprender os poderes do Hecata, assim como Bruhás e Toreadores compartilham de rapidez e podem, né, ambos aprender um poder do outro. Então, assim, via de regra, é isso. Agora, gerou-se essa polêmica porque a disciplina Oblivion ficou absurdamente poderosa e super complexa, com um monte de poderes extras, exatamente por ter vários poderes escritos em 2 livros separados, né? E por terem sido apresentados depois, né? Eles não foram apresentados num livro base, como Bruhá e Toreador. Eles foram apresentados em livros, né, after, né, após, e aí, consequentemente, não se preocuparam muito com essa questão, né, da disciplina fazer total sentido como eram com as outras, tá? Outra característica é que o clã Hecata, ele é o único clã de fato independente do jogo, né? Ah, mas e o Salubre e o Ravenous, Fernas? O Salubre e o Ravenous são independentes, mas praticamente não tem mais nenhum vivo, né? Ou morto-vivo, né? Ou seja, o Hecata é de fato um clã forte, é o único clã, digamos assim, independente, forte, tá? Porque se você olhar todos os outros, ou entraram na Camarilla ou entraram nos anarquistas, né? Ah, mas tem outros? Tem. Tem uma parte do Tsimice que são independentes, uma parte do Banu Haqim que são independentes. Tem esses caras aí. Mas oficialmente o core do clã, digamos assim, independente, é o único, tá? E eu apresentei isso nos outros vídeos, esses outros casos de independentes também, tá certo? Mas fica bem claro que eles têm uma separação bem grande, né? E eu vou ter que explicar isso meio que falando de cada subclã, entre aspas, estou inventando essa palavra, mas é para vocês entenderem, né? Essas facções dentro do clã Hecata, né? O clã Hecata, ao mesmo tempo que ele é um clã, ele é uma seita, essencialmente, né? Meio que uma seita ali da necromancia, essa coisa de que todos estão unidos ali em prol deles mesmos, tá certo? Teve vários eventos no lore que são relevantes, mas eu vou falar deles quando eu falar de cada um dos subclãs ali, né? E vou mencionar apenas esse da reunião de família, que foi uma situação onde os Giovannis, que sempre foram os líderes, estavam fragilizados e eles tiveram que recorrer a essa sobrevivência. Vamos todos nos unir, todos aqueles menores se juntaram e fizeram esse ato. E uma das fragilidades do Giovanni, inclusive, foi a quebra do pacto que eles tinham com a Camarilla, né, que gerava ali um certo acordo de paz, né, que eles tinham com a Camarilla e hoje não tem mais e, portanto, extremamente fragilizados. Essa é a lógica central, tá, do clã Hecata. Então lembre-se disso, necromantes, uma ligação em estudar a morte, e unidos por uma série de facções diferentes, uma união para a sobrevivência deles, mas ao mesmo tempo não é uma união pacífica. Eles se odeiam, vários deles se odeiam ali dentro, mas eles aceitam a sua união porque é a grande forma de estarem mortos-vivos ali, não serem destruídos, tá certo? Vamos então grupo a grupo, do original a todos os outros e até falar de um homebrew aí no fim, tá bom? Bora lá. Muito bem, os Capadócios, né? Tudo começou com os Capadócios. Os Capadócios vieram do antediluviano, Capadócios, de fato o único aí de todos esses subclãs que a gente vai falar, que veio do seu antediluviano, né? Os Capadócios, a ideia central deles é que eles eram estudiosos da morte, né? E eles estudavam
uma ideia daquela coisa de meio que monge mesmo, sabe? Que fica estudando, isolados, reclusos, e que realmente queriam entender toda a dinâmica da morte, o que tem depois da morte, e aquela coisa toda, né? O problema dos Capadócios, que ficou famoso, né? É que ao buscar mais conhecimento da morte, eles encontraram os Giovannes, e principalmente um homem chamado Augusto. E esse homem, os Giovannes liderados por esse Augusto, eles tinham a capacidade de manipular a necromancia, mesmo não sendo, né, vampiros, né? E os Capadócios ficaram extremamente intrigados com isso e abraçaram o Augusto, né? E transformando ele ali num Capadócio, né? Porque obviamente ele é um Giovanni. E esse abraço a ele, que foi o que startou, né? Iniciou todo esse caos que é o clã Hecata, né? E gerou um problema grave, porque os Giovannes, obviamente, se rebelaram contra os Capadócios, caçaram os Capadócios, aniquilaram grande parte dos Capadócios. E aí fica essa ironia. Ao estudar a morte, ao buscar mais sobre a morte, a única coisa que você conseguiu foi a morte. E eles foram destroçados, os Capadócios. Morreram todos os Capadócios? Não. Apesar de que há rumores de que sim, morreram todos, na prática a gente sabe que não. E o clã Hecata simboliza exatamente essa forma. Lá na V3, na V20, existiam rumores que sim, todos tinham sido destruídos. Mas existiu aqueles assim, tem um gato pingado aqui ou ali. Agora, na V5, é claro que não foram todos mortos, tem vários deles vivos. E, inclusive, são essencialmente uma parte importante aí do clã Hecata. Tá certo? Então, e os Giovannes, então? Você falou do Augusto. O Augusto, líder ali dos Giovannes, tomou esse partido, né? Os Giovannes, eles caçaram Capadócios e eles passaram a se tornar o principal necromancers, digamos assim, ali do mundo das trevas. E conseguiram eles são tipo uma máfia italiana sobrenatural, né? Uma família italiana que sempre abraçou da sua própria família de mortais, que tinham seus famílias de ghouls fiéis e obviamente tinha um império financeiro e de recursos, né? Muito a ideia da máfia e o conceito da família, católicos, né? De forma geral, bem italianos, aquela coisa toda, né? E os Giovannes caçaram os Capadócios e foram destruindo, e obviamente os Capadócios, os sobreviventes Capadócios meio que se segregaram em diversos grupos diferentes, tá? E os próprios Giovannes acabaram criando grupos diferentes para obedecê-los também, tá certo? Então esses são os dois grandes pilares do clã Hecata, tá? Toda aquela fortaleza, digamos assim, dos Giovannes, que eram todos esses recursos, estrutura, dinheiro, né, e influência que eles tinham, isso foi se perdendo. E os Giovannes entraram numa imensa crise. Então eles perderam. Augusto sumiu, né? Já nos anos 2000, se não me engano foi 2010 ou uma coisa assim. Ele some da face da terra, ninguém sabe o que aconteceu com ele. O acordo que eles tinham com a Camarilla é quebrado. A Segunda Inquisição vai para cima deles, tá? Destrói, bloqueia os ativos financeiros deles, né? Dos bancos e as coisas que eles tinham, entendeu? Arrebentaram com eles. E consequentemente, os Giovanni se tornam muito menos influentes, né? Eles perdem grande parte do dinheiro, da influência que eles têm, das lideranças que eles tinham, e eles acabam sendo atacados pelos outros necromancers que odiavam eles, né? E eles vão sofrendo imensas baixas até que eles precisam fazer aquela reunião de família que de fato une todo o clã Hecata, tá? Então, e eu explorei um pouco disso em várias crônicas minhas, né? Tem uma crônica, eu não lembro agora qual do canal, mas uma das crônicas mostra a lógica, né? De você tinha ali uma Giovanni, né? Indo pedir ajuda para Camarilla, exatamente porque o pai dela ali tinha sido destruído e tal, e estava sendo traído por outros necromancers.
e ela tenta atrair ali os outros grupos, né? Então assim, criei crônicas baseadas exatamente nesse conflito, porque os Giovannis perderam esse poder e agora quem dá as cartas não são mais só eles, né? Então essa noção do Giovanni realmente ter perdido muita força, tá? É muito importante pro lore aí da V5. Quem são os Harbingers of Ashur, né? Os Harbingers, eles são essencialmente, tá, capadócios, tá? Eles são capadócios que acabaram, devido à perseguição dos Giovannis, eles se refugiaram nas Shadowlands, ou nas Terras Sombrias, né? No mundo dos mortos, essencialmente, tá? Então eles se refugiaram para lá, viveram lá, entre aspas, viveram, são vampiros, né? Mortos viveram lá, né? Não vida lá. E eles ficaram lá se escondendo. O grande problema do Harbinger, a grande questão, é que eles ficaram tanto tempo na Terra dos Mortos que é como se eles fossem espíritos, tá? Então existe aquela coisa, essa ideia de meio espírito, meio vampiro. A ideia deles serem esqueléticos até, de terem perdido a pele, de terem perdido... de terem essa característica de esqueleto. Eu coloquei Harbingers nas minhas crônicas, uma inclusive agora em Vegas, um necromancer que estava fazendo caos ali na cidade, ele era um Harbinger, né? Foi destruído pelo círculo e tudo mais. Então ele era um Harbinger. E é bem essa ideia dele ser esquelético, dele ser essa coisa e vir do mundo dos mortos, ele conseguir atravessar o mundo dos vivos e dos mortos com frequência, tá certo? Existe até a ideia deles serem puppeteers, né? Aqueles caras que têm as suas marionetes e controlam as marionetes, bem na lógica de ele ser um espírito que pode entrar no corpo de um outro kindred e manipular esse kindred, né? E esse kindred ser apenas um boneco dele para que ele faça suas funções, né? Existe também uma ideia de que os Harbingers, né? Eles, na hora que eles ficaram nessa terra, né, das sombrias, eles encontraram uma entidade, né, que é tipo a Senhora Destino, né, e essa Senhora Destino, né, ela guia eles para que eles destruam o mundo dos Kindreds como um todo, tá? Então não é só destruir os Giovannis, que eles odeiam por ter sido caçados e tal, é destruir todo o mundo Kindred. Exatamente porque essa Senhora Destino entende que os vampiros já enganaram o Caronte. Sabe o Caronte, aquela entidade, né, do barquinho, né, que leva as pessoas que morrem para o outro mundo, né? Essa noção de que os Harbingers querem matar os Kindreds porque os Kindreds enganaram o Caronte por muito tempo. Então, essa essência, né, vai muito além de uma mera aliança de sobrevivência. É quase como uma forma de obter a oportunidade de ganhar poder no curto prazo para que possam destruir o mundo Kindred no médio e longo prazo, tá? E não é à toa que eles são perfeitos antagonistas, eu uso eles tantos nas crônicas, porque ele tá pouco se lixando com máscara ou qualquer coisa assim, ele tá querendo destruir o mundo Kindred, tá? Esse subclã, essa subdivisão do clã Hecata, eles querem a destruição do mundo Kindred como um todo, tá certo? Os Samedes também eram capadócios que se refugiaram, tá? Também um grupo separado dos capadócios caçados pelos Giovannis, aquelas coisas todas, tá? Os Samedes, eles se transformaram o que antigamente eles eram na lore anterior do V3, V20, vampiros cadavéricos, tá? Que estavam ali em constante decomposição e que, obviamente, eram grandes assassinos e mercenários, né? Hoje eles se transformaram numa espécie hoje, na V5, se transformaram numa espécie de diplomatas de espíritos. Então eles têm essa capacidade de negociar com os espíritos e trazer os espíritos ao lado deles e não impor a vontade
como os Giovannis fazem com os espíritos e outros grupos de necromantes. Então eles acabam tendo esse lado mais negociador, diplomata, mas eles também têm origem ali dos Capadócios, né? Um grande destaque a eles é o Barão Samed e a filha dele, Genina, tá? A filha dele, por exemplo, tem até uma caçada de sangue pra cima dela, porque ela é uma diablerista compulsiva, tá certo? Então essa aí é meio que a lógica do clã Samed, aqueles caras do voodoo, né? E daquela, digamos assim, de uma necromancia mais espiritual, né? Bem mais espiritual e ligado ali às entidades, aos espíritos, tá bom? As lâmias ou as górgonas, né, vem da mitologia grega, da Medusa, tá? E a lógica toda é que elas também são ali descendentes dos Capadócios, tá? No caso de Lázaro, um dos Capadócios, tá? E o que acabou acontecendo com elas é que elas têm algumas divergências grandes, tá? Com a lógica dos Capadócios. É o primeiro, digamos assim, subclã, né? Que tem dentro do Hecata, que não segue exatamente todas as regras do Hecata, tá? Ao invés do beijo doloroso, da maldição, elas possuem a praga, elas carregam uma praga e uma doença, que é mortal, né, aos mortais e contagiante aos kindreds. Então, se ela morde um mortal, esse mortal morre, e se esse morde um outro kindred, esse vampiro vai ficar contaminado por essa praga, né? Eu, inclusive, coloquei o elemento de praga, que funciona dessa forma, na crônica de Las Vegas, né? Que eu tô fazendo, eu usei ali a ideia da lança de Anubis e tal, mas no fundo, eu não disse de onde vem a praga, né? E eu não disse de propósito, tá? Exatamente porque a lógica é que essa praga não vem exatamente da lança, ela vem do clã Hecata, tá certo? E eles estavam enfrentando o clã Hecata de diversas formas ao longo da crônica, tá certo? Então essa questão da lâmia, né, das górgonas, é exatamente esse ponto delas serem um pouquinho diferentes, e elas vêm naquele lado de elas serem a linha de frente do clã Hecata, de serem mais fortes. Elas inclusive trocam, tá, a disciplina, uma das disciplinas delas por potência, tá? Auspícios, em vez de auspícios ela tem potência, tá certo? E tem dois poderes dos Oblivions que fazem clara menção às górgonas, né? O olhar da Medusa e o caminho dos quatro humores, tá? Que são claramente referências às lâmias, tá certo? Em termos de lore, assim, elas também são muito ligadas ao caminho de Lilith, né? Que eu já expliquei aqui qual é no vídeo que eu falo das religiões, né? E também é o próprio culto do Bahari, tá? Que depois eu vou falar com mais cuidado aí mais pra frente. Já falei também aqui no canal, mas vou falar de novo na hora que a gente tá falando de clãs, e o Bahari é um ex-clã, tá certo? Então elas têm essa que virou religião, né, na V5. E as lâmias, né, elas têm muita conexão com essas dois pensamentos, né? Lembrando que Lilith é aquele pensamento de que o primeiro Kindred de todos, o primeiro vampiro era Lilith, não Caim. Eles odeiam os cainistas, querem destruir os vampiros todos cainistas, aquelas coisas todas, né? Você percebe que o pensamento dos Hecatas, através de vários subclãs, estão sempre normalmente condicionados a essa ideia de combater a Camarilla, ou então destruir os Kindreds, ou alguma coisa nesse sentido, né? E mostra que eles acabam tendo objetivos em comum, por mais que eles se odeiem entre eles, né? Agora a gente começa a andar em um número aí já um pouquinho mais, né? De pisar em ovos. Não sequer achei imagem desses daí no Google para poder trazer aqui para o vídeo, né? Os banqueiros de Dunsir, o que eles são, tá? Os banqueiros de Dunsir são escoceses, são um grupo que era famílias, né, ligadas ali à família Giovanni. Eles eram ghouls, né, eram carniçais ali dos Giovannis. E obviamente com a queda, quase o fim dos Giovannis, pelo que foi tudo acontecendo, eles passaram a ter um protagonismo, né, porque eles eram banqueiros ricos, escoceses, com muito poder, influência, e eles não sofreram o ataque da Segunda Inquisição como os Giovannis. Então, eles seguem sendo influentes e poderosos e meio que querendo roubar esse espaço dos Giovannis que tinha antes, né, de realmente de influência, de dinheiro, de manipular os mortais, de controlar e tal.
Ah, e o outro lado deles? Bom, o lado deles é que eles acabam sendo rivais hoje dos Giovannis, no sentido de que eles têm uma maldição, tá? E a maldição deles, obviamente, é terrível, é uma maldição de canibalismo, né? E enquanto enquanto os Giovannis, eles têm aquela prática, né? De ficar tudo na mesma família, né? Do incesto, blá, 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 né? E o que acaba acontecendo é que eles odeiam os Giovannis, né? Eles realmente querem tomar conta ali, mas eles têm uma história de diversas assim, mancadas, né? Sorvete na testa, né? O Dunsir apoiou o Sabá na guerra contra Londres e se ferraram, né? Se destruíram praticamente. E eles, obviamente, por mais que eram ghouls ali dos Giovannis e que foram abraçados, se transformaram em kindreds, eles detestam tanto os Giovannis hoje que eles criam meio que essa lógica de não foi vocês não que me criaram, eu fui aqui, fiz um ritual e eu me fiz aqui, entendeu? Então, ou seja, eles começam a criar essa lógica, o lore é dúbio, né? Permite que as duas coisas sejam verdadeiras, mas o mais correto é entender mesmo que eles foram abraçados pelos Giovannis, tá certo? Mas o foco é exatamente esse conflito de que eles podem trazer e substituir os Giovannis aquilo que os Giovannis eram bons, né? E isso é muito importante aí pro clã Hekata, tá certo? Eles também têm uma outra característica bastante bizarra e bem não comum entre o mundo Kindred, digamos assim, que é que eles têm uma certa parceria com alguns garus, lobisomens corrompidos, né? E até fadas, né? As fais, né? Eles têm laços de sangue com essas criaturas. Então, assim, fala, meu, que é isso? Sabe? Uma coisa bem fora do padrão, assim, que pode realmente criar pontos de narrativa bastante interessantes. Lembrando, são os corrompidos, tá? Não são os tradicionais e tal, tá bom? Mas essa é a lógica dos banqueiros de Dunsir. Eles usam essa influência, esse poder deles para ganhar esse espaço dentro do grupo Hekata, né? E quanto à maldição deles sobre o canibal, né? Eles acabam tendo essa obrigação de fazer isso uma vez por década, que parece pouco em termos de mecânica, né? E se eles não fazem isso, aí eles meio que vão se degenerando, né? E ficando em frenesi facilmente. Agora, o ponto é que o ato é tão abominável que o cara ter feito isso uma vez ou outra já gera essa questão da destruição da humanidade dele, né? Então vamos ao próximo. Vamos ao subgrupo aqui, do clã Hekata, Putanesca, né? Putanesca significa mulher da noite, tá? Em italiano. Mas também é conhecido como aquele molho de macarrão, né? Aquela forma que você come macarrão, né? Quem que é esse subgrupo? Isso, inclusive, rendeu críticas, né? Da comunidade, quando fala sobre esse grupo, dizendo que a White Wolf, a Paradox, não teve menor criatividade, né, na hora de fazer o nome, né? Então vamos chamar um outro subclã de Carbonara, né? Ou de 4 queijos, ou sei lá, qualquer outro tipo de jeito de comer a bolonhesa, né? Qualquer outro tipo de comer macarrão, né? Mas, enfim, a lógica é exatamente essa, porque era um subgrupo dos Giovannis que faziam a parte mais, digamos assim, cruel, né, do dia a dia de uma máfia, né? Que é exatamente a parte os cafetões, né, aquela coisa toda, e a parte do dia a dia do crime, de ir atrás para coletar as dívidas, para quebrar os caras, para fazer isso, para fazer aquilo, entendeu? A parte os truculentos, digamos assim. Tá certo? E eles eram a parte mais truculenta da máfia dos Giovannis, tá? E, obviamente, com a decadência, o declínio dos Giovannis, eles ganham um status agora igual, equivalente aos Giovannis, e passam a ter esse espaço para poder exatamente disputar, né, dentro do Hekata, como um subgrupo agora muito mais valorizado, tá certo?
Eu tinha falado que iam ser 9 subgrupos, são 10. Esqueci de um, mas deu tempo de editar e colocar aqui no lugar certo. O Nagajara. O Nagajara, eles são, na verdade, a origem deles, V3, V20, a ideia central deles, é que eles não eram vampiros, tá certo? Eles eram magos, necromantes, que beberam o sangue de um vampiro egípcio e aí, nesse sentido, se transformaram em vampiros, tá certo? E ao se transformarem em vampiros, eles acabam tendo esse lado deles, e eles viviam na cidade de Enoch. Lembra do Enoch? Falei dele lá no começo dessa saga de clãs. Pois é, ele mesmo. E eles têm essa coisa de viver na cidade de Enoch, fazer e eles eram, né, necromancers ali. Tá? Era um grupo indiano, na verdade, e esse grupo indiano é chamado Chakravanti, tá? E eles, obviamente, no lore, eles eram um dos fundadores da Mão Negra, tá? Que é o principal grupo das maldades ali do Sabá, tá certo? Então, é o ápice dos malvadões totais, tá certo? E eles, obviamente, tinham uma grande característica o canibalismo, entendeu? Eles precisavam disso daí, que é parecido com aquela falha que existe, né? A organovore, né? Que obriga o vampiro não só a beber o sangue, mas também a se alimentar dos mortais, tá certo? Então isso daí acaba sendo, né, quem eram os Nagajaras e a essência deles, tá bom? O grande ponto é que a V5 traz a queda da cidade de Enoch, o Enoch, a destruição de Enoch, que ocorreu em 1999, e isso foi um baque muito grande para os Nagajaras, e eles precisaram se refugiar, eles precisaram sair de onde eles estavam e começaram a vagar, e o grande foco, na verdade, é eles participaram dessa reunião de família, né, dos Hecatas, exatamente porque eles também são necromantes. E aí eles acabaram entrando para o clã Hecata. O clã Hecata também mudou a maldição deles, também mudou toda a estrutura deles. No entanto, surgiu uma exceção. Ao invés de disciplina fortitude, eles têm dominação. E aí a falha organovore, que era algo, né, intrínseco deles, passa a ser opcional. Tá? Eles seguem com a maldição dos Hecatas normais, da mordida dolorosa, mas obviamente que é recomendado, né, que ele pegue esse tipo de falha, seja ela uma falha de fato do personagem, ou então uma questão psicológica do personagem, no sentido de que ele vai fazer porque ele gosta, né, e não porque ele precisa, tá certo? E aí outros pontos eles são, qual é a função deles, né, dentro do Hecata, né? Eles são excelentes infiltradores e manipuladores, né? Então eles partiram de necromantes reclusos da Mão Negra para, né, pessoas ali que são mediadores do clã da morte, né, do clã Hecata, ou até ali, né, assar, aqueles caras que põem o sino no forno, né, por contrato, enfim, por favores e coisas do tipo, tá certo? Então, essa é a ideia, tá, do subclã aí dos Nagajaras. Eu uso eles bastante como antagonistas, tá, porque eles realmente são assustadores, e eu acho que é sempre bem-vindo colocar eles em alguma crônica. Aí agora a gente começa a entrar num terreno ainda mais complexo, mais duvidoso, mais difícil de trabalhar do Vampiro à Máscara, né? Que é um subclã ali, que são os filhos de Tenochtitlan, tá? Que é uma ideia de um grupo de... Cara, eles eram tipo... aquela América pré-colombiana, né, dos maias, aztecas, incas, aquela coisa toda, né? E eles meio que pegam essa origem cultural, essa essência cultural, tá certo? E eles trazem a lógica de que esses se transformaram em um grupo, né, do necromancers, ou por 3 diferentes motivos, e você escolhe o que você achar mais interessante.
onde os três são canônicos e ao mesmo tempo podem ser fakes, né? Um deles os Giovannis vieram para as Américas, junto lá, né, da colonização, e pegaram esse grupo ali e fizeram deles mais um subgrupo, né, de necromantes. Uma outra explicação é um capadócio que conseguiu chegar nas Américas, e aí como ele chegou nas Américas antes dos europeus, tem uma série de afinidades. Talvez ele conseguiu vagar entre o mundo dos mortos, talvez ele conseguiu usar auspícios e viajar o mundo através dos auspícios, enfim, fez alguma coisa não prevista. E aí, a partir desse momento que ele faz isso, ele chega nessa tribo e os transforma, né? Ou o terceiro, que é uma situação de também no contexto da colonização, mas onde uma pessoa ali chamada Chitoli, né, um kindred ali chamado Chitoli, na verdade, Chotoli, desculpa, um Chotoli, que era a ideia de que, cara, sobrenatural não tinha só na Europa, não. Então tem essa questão da colonização, porém o Chotoli lidera a tribo deles de necromantes, assim como os Giovannis eram necromantes antes de serem kindreds, né? Os Chotolis também eram necromantes antes de serem kindreds, e eles roubaram sangue dos Giovannis para se construir e se transformar em kindreds, tá certo? Então, e aí, independente da origem, esse grupo desse pré-colombiano ali, desses indígenas, né, eles acabam, de origem indígena ali, eles são esses filhos de Tenochtitlan, tá? Qual que são as características deles, principalmente, tá? Bom, eles possuem potência ao invés de fortitude, e a maldição oficial deles, canônica, é o beijo doloroso, como todo Hecata, é aquela ideia de que o sangue mudou. Mas tem gente que faz homebrew, faz aquelas regras da casa e fazem com que eles tenham que se alimentar do sangue de mortos, tá? Então, quando o cara só consegue se alimentar de um defunto, né? E, consequentemente, eles parecem defuntos ambulantes, tá bom? Mas o canônico é o lore sheet, eles têm um lore sheet e é exatamente essa ideia deles serem ter o beijo doloroso. Eles são hecatas, normalmente, como qualquer outro subclã, tá certo? E eles têm como foco, como objetivo, resgatar essa sabedoria ancestral e sobreviver ao fim do mundo. A ideia é que o fim do mundo já começou, resgatando um pouco aquela ideia dos maias, né, de que o mundo acabou em 2012, né? Vai meio que nessa linha, né? O mundo já começou a acabar e agora o que a gente tem que fazer é se juntar e buscar a sabedoria dos ancestrais, né? E no mundo Kindred, essa ideia de fim de mundo faz muito sentido. A Gerena tá rolando, o Beckoning tá rolando e aquela coisa toda, tá certo? Então, ou seja, já tá acabando tudo. E aí, por fim, tá? O último subgrupo que eu vou falar são os unhudos, tá? Unhudo de unha grande mesmo, tá? E a ideia eles são uma criação de fãs. Ele é totalmente homebrew, eles não existem no Vampiro à Máscara V5. Mas por que você tá falando deles? Tô falando deles porque eles são meio que brasileiros, né? E aí eu acho que faz sentido comentar, tá bom? Que existe bastante coisa deles na internet. E a lógica é que eles são um grupo amazônico, tá certo? Uma mistura ali de uma tribo indígena, aquela coisa toda com múmias, tá? Eles têm aquele visual de cadáver mumificado e ele vai ficando cada vez mais zoado com a fome, tá? Cada vez mais destruído. Obviamente, como é homebrew, é tudo diferente, então eles é regra da casa, né? É aquela coisa de... As disciplinas deles são rapidez, ofuscação e potência, ou seja, nada a ver com o Hecata, né? E eles meio que são predadores da floresta ali. E eles sabem escalar muito bem, tanto é que a compulsão deles é ter que escalar a árvore mais alta ou o prédio mais alto se eles estiverem numa cidade. E eles meio que têm 3 arquétipos: o sobrevivente urbano, que é esse cara que está tá na cidade, né? O guardião do pomar, que é onde os mortais são as frutas do pomar dele, né? Onde ele fica cuidando de uma espécie de rebanho ali, né? E o 3, a ideia do fantasma da natureza, que ele tem uma certa pegada de proteção da Amazônia, do desmatamento e aquela coisa toda, tá?
E eles estão muito ligados, obviamente, aos Capadócios, ao Samed, né, que são o Samed, lembrando, né, que fazem a comunicação, né, com os outros, com os espíritos, né, as múmias, né, e obviamente, eles têm eles também têm uma lógica de irradiar decadência, tá, o decay, né, que é uma lógica de que para tudo que eles passam, que está vivo em volta deles, sofre, tá certo? E é meio que uma lógica, tipo, pegando muito um pouco da mitologia do corpo seco, né? Inclusive, se eles não se alimentam e tal, eles acabam ficando ressecados e todos, né, parecendo mesmo uma múmia, né? Aquela coisa da múmia. Exatamente vem da lógica do corpo seco, tá certo? Que é típico da mitologia brasileira. E isso Mas isso, de novo, isso é totalmente coisa de fã. Não tem nada disso nos livros, tá? Mas você encontra isso na internet. E é isso que eu trouxe, porque é uma coisa brasileira ali. Não estou dizendo que foram brasileiros que criaram, estou dizendo que é uma cultura meio que se passa da Amazônia, com mitologia brasileira, aquela coisa toda. Então, é legal de apresentar aqui no canal, tá certo? Bom, vamos finalizar aqui então, né? Então, o clã Hecata, ele é um clã da união desses subgrupos, uma união que não é apenas uma união diplomática, mas uma união sobrenatural, tá certo? É uma união que que mudou o sangue deles e que transformou eles num vampiro diferente, num clã diferente. E todos eles sofreram essas alterações. Alguns ficaram, né, com as suas exceções, mas de forma geral a maldição se tornou a mesma, as disciplinas se tornaram a mesma, com suas exceções, como eu falei aqui no vídeo. Então, o que acaba acontecendo é que criou-se um novo clã que, apesar de todas as intrigas que existem dentro deles, eles têm objetivos em comum, e esses objetivos em comum pode ser destruir a Camarilla, pode ser destruir todos os vampiros, pode ser realmente construir uma nova sociedade para eles, tá certo? E obviamente se defender da Segunda Inquisição, sobreviver, aquela coisa toda, sobreviver no morto-vivo deles, né? E uma característica bastante curiosa do clã Hecata é que eles não sofrem o beckoning, que é o chamado, né? Eu falo muito sobre qualquer lore do V5 que você se deparar, você lê, você vai saber sobre o beckoning. O beckoning é o grande chamado que levou os anciões das cidades a Gerena, né? E o clã Hecata não sofre do beckoning. Não há uma explicação oficial do porquê que o clã Hecata não sofre o beckoning, tá certo? Existem várias teorias, várias delas não param de pé. Uma das teorias é o fato do Capadócio, né, o antediluviano, ter sido diablerizado. Não para de pé, porque os outros clãs também tiveram o seu antediluviano diablerizado, destruído e sofrem beckoning normalmente. A teoria que de fato mais para de pé é a teoria dessa reunião de família. Essa reunião de família que ligou o sangue deles, transformaram eles e todos em vampiros, entre aspas, novos. Eles não perderam nenhum poder e nada, mas é a ideia de que eles são todos novos vampiros. E o fato de eles serem novos vampiros, por terem realizado isso, o beckoning não chega neles, tá certo? E ninguém explica como o beckoning funciona. O beckoning é um negócio que acontece simplesmente, tá certo? Então essa é a teoria que mais para de pé. Eu honestamente acho ela legal, mas sinceramente não necessariamente é isso, né? A gente sabe que Vampiro à Máscara podem ter vários motivos aí. Mas essa foi um panorama geral que eu passei sobre o clã Hecata. Tentei trazer vários subclãs, um até bem homebrew, outros com influências homebrew, tá? Regras da casa. E várias, enfim, os conflitos, né? Você percebe que não é uma aliança nada pacífica, né? É realmente uma briga entre eles. Normalmente, quando eu vejo outros influencers, pessoas do YouTube em geral, fazendo vídeo sobre o Hecata, eles nunca colocam tudo num vídeo só. E aí eu acho que fica difícil para as pessoas acompanharem. Então eu resolvi fazer tudo num vídeo, mesmo que ele tenha ficado mais extenso, tá certo? Existem algumas lore sheets por parte de alguns desses subgrupos que vale a pena eu trazer em vídeos separados, mas aí eu trago a lore sheet em si, e não preciso mais ficar falando de todo o clã Hecata como um todo, tá certo?
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, dê um like. Esse foi o último dos clãs, da saga dos clãs. Vou fazer mais vídeos sobre clãs, mas esse é o último clã de fato. Agora eu vou falar sobre os que não são clãs, tá certo? E é isso, gente. Foi um aprendizado para mim também. Tive que fazer uma pesquisa bastante ampla. Esse do Hecata, então, foi o mais difícil de todos de fazer. E eu espero que vocês gostem aí do material todo que foi construído. Tá bom? Grande abraço, gente. Tchau, tchau.